E aí, pessoal? Colégio Ápice, bom dia. Mais uma vez estamos juntos via videoaulas, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos. E na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar um período bastante importante da história, tanto ocidental como oriental, que é justamente a Idade Média, né? Um período aí que tem uma duração de quase 1000 anos, né? 10 séculos, né? E que durante muito tempo foi um período que sofreu um preconceito, né? Por parte principalmente dos renascentistas e dos iluministas, que passaram a chamar esse período de Idade das Trevas. Mas, por favor, não cometa, né, esse equívoco. É um período onde nós temos, sim, uma presença de um misticismo religioso muito forte, né? A presença de uma cultura teocêntrica, onde todos os aspectos da vida cotidiana das pessoas estão fortemente influenciados, né, pela religiosidade e não pela racionalidade. Mas é um período onde você tem o surgimento, né, de estruturas que são muito importantes para a formação do mundo ocidental, como por exemplo as universidades, como por exemplo a centralização monárquica que vai dar origem aos estados nacionais, enfim. Então são estruturas importantes para a gente poder entender a dinâmica da modernidade, né, e também da contemporaneidade. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai trabalhar as características gerais desse período. Como eu havia já citado, é um período muito longo, né, da história humana. Nós temos aí mais de 10 séculos, né, de Idade Média. Então, obviamente, nós vamos observar que há uma necessidade, os historiadores adoram dividir, né, fazer essas periodizações com o objetivo de facilitar os estudos. Então, a Idade Média ela está dividida temporalmente em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média se estende, né, do século V, da queda do Império Romano, até o século X, até o ano 1000. E a Baixa Idade Média nós temos aí do século XI até o século XV, né, tendo que em 1453 a queda de Constantinopla demarca, né, o fim do medievo e o início da modernidade. Além disso, nós temos uma divisão geográfica também, né, em Idade Média Ocidental e Idade Média Oriental. Na Idade Média Ocidental, nós vamos estudar a formação dos reinos bárbaros, do feudalismo e da Baixa Idade Média, o renascimento cultural, o renascimento urbano e a formação dos estados nacionais. Na Idade Média Oriental, nós vamos trabalhar duas grandes civilizações, o Império Bizantino e o Império ou civilização árabe muçulmana, tá bom? Outra questão que eu chamo a atenção de vocês é um conceito novo que tem aparecido na historiografia e alguns vestibulares, né, ultimamente têm cobrado, principalmente vestibulares como a Unicamp e a USP, que é o conceito de antiguidade tardia, tá? E aí eu vou usar uma representação aqui que vocês já conhecem, que é a velha e boa linha do tempo, né? Quando a gente representa a passagem temporal com a linha do tempo, não há problema algum de representá-la no sentido didático, né, para você entender as divisões temporais. Mas essa representação ela tem algumas limitações. Você tem que prestar atenção que esses marcos temporais eles são convenções, né? E além disso, né, como se você acendesse, né, desse um clique e passasse de uma era para outra. E a ideia de antiguidade tardia é justamente entender que nos dois primeiros séculos, né, pós-queda do Império Romano, então eu estou falando aqui dos anos 500 e dos anos 600, as estruturas romanas e bárbaras, elas ainda não haviam se consolidado na formação do feudalismo. Então nós temos uma espécie de um pré-feudalismo aqui. Porque quando a gente fala de Idade Média, cria essa impressão que o feudalismo ele se estende, ele já foi criado aqui imediatamente, né, após a queda do Império Romano, né, e acabou imediatamente com a queda de Bizâncio, os marcos temporais que definem
a Idade Média. E não é bem assim. Então nós temos esses dois primeiros séculos, os anos 500, anos 600, né? Esse processo de gestão, né? Então é o famoso nem é feudalismo, nem é mundo antigo. Até porque o feudalismo clássico, com todas as suas características, a gente vai começar a perceber ele efetivamente a partir do século VIII e a partir do século IX. Mas a gente vai debater isso mais adiante. Então fique atento a essa questão da ideia de antiguidade tardia, esse momento de transição entre mundo antigo e mundo medieval, tá? Fiquem atentos a isso aí, tudo bem? Vamos lá. Vamos começar trabalhando a chamada Alta Idade Média Ocidental, tá? Período esse que se inicia após a queda do Império Romano do Ocidente, né? Queda essa provocada pelas invasões bárbaras e pela crise do século III. Nós já estudamos isso, né? Na nossa videoaula sobre Roma. Então, aquele território, né, vasto do Império Romano Ocidental, ele vai ser ocupado e invadido por diversos povos bárbaros, que vão dar origem a diversos reinos na Europa Ocidental. Então eu vou olhar esse mapa aqui com vocês, para a gente poder entender. Olha aí a quantidade de reinos, né, que se formaram na Europa após queda do Império Romano do Ocidente. Então nós temos o reino visigodo, o reino franco, os lombardos, os eslavos, os ostrogodos, né, Bizâncio, que é o Império Romano do Oriente, né, o reino da Bretanha, enfim, suevos. Então há uma quantidade enorme, né, de povos bárbaros que ocuparam os territórios do antigo Império Romano e fundaram inúmeros reinos. Professor, nós vamos estudar todos os reinos? Não. Aqui eu deixo uma crítica, né, até hoje, com todas essas reformas que nós temos aí dos sistemas de ensino, a última reforma do ensino médio, mas isso aqui não foi resolvido. Nós vamos estudar, o que a gente estuda de Idade Média, basicamente é o feudalismo francês, né? Que é para mim uma idiotice sem tamanho. Por quê? Porque nós deveríamos estudar o feudalismo na Península Ibérica. Afinal de contas, né, nós somos descendentes, historicamente falando, dos ibéricos, dos portugueses. Mas isso não acontece, né? Então, nós vamos estudar a formação do Reino Franco, a formação do feudalismo francês, que é também conhecido como feudalismo clássico, e a gente não estuda, né? Só depois, quando a gente for falar de uma formação da monarquia portuguesa, já no processo das grandes navegações, que a gente retoma os estudos sobre Península Ibérica. Então, vale aqui uma crítica para a gente poder observar essa questão. Enfim, então o que nós vamos estudar de fato é a história do Reino Franco. Por quê? Porque o Reino Franco, as bases características, né, do feudalismo francês vão ser uma espécie de padrão seguido por toda a Europa, tá? Então a gente vai estudar essa dinâmica aí, tá? Todos esses reinos bárbaros, como eu já adiantei, nós vamos ter o Reino Franco. Os francos é uma das tribos bárbaras, como os visigodos, os ostrogodos, os suevos, os eslavos, enfim, que invadiram o Império Romano. Esse grupo, especificamente, pertencia a um ramo dos chamados povos germânicos, ou seja, que tem a sua origem numa província, numa região europeia, que é a região da Germânia, atual Alemanha, né? As tribos francas, elas ocuparam ali a região norte do que é hoje a França, né? Também conhecido no Império Romano como Gália, né? E essas tribos eram divididas em clãs guerreiros, cada clã tinha um chefe, né? Até que um camarada chamado Meroveu unificou essas tribos e seu neto, né, Childorico, passou a ser considerado o primeiro líder, né, das tribos unificadas. Depois do Childorico veio Clovis, filho de Childorico, neto de Meroveu, que vai ser coroado como o primeiro rei dos francos. Clovis, conhecido pela alcunha de O Cabeludo. Os reis, antigamente, né, no período medieval, isso é muito comum, eles receberam essa alcunha, uma característica específica que os caracterizavam, né? O Clovis, o Cabeludo, Frederico Barba Ruiva, e assim por diante, Carlos, o Calvo,
Não é nenhuma perseguição ao Carlão de filosofia, não, viu? Mas enfim, deixa pra lá, é só uma brincadeira. Mas enfim, então você tem o Clovis, que vai ser o primeiro rei, né? Que consegue estabelecer o seu domínio sobre todos esses clãs. Como é que se estabelecia essa relação entre os clãs dessas tribos guerreiras germânicas? Através de um sistema chamado comitatus. Nós vamos ver mais adiante, eu vou explicar isso de uma forma mais aprofundada. O comitatus e o colonato, a fusão dessas duas tradições é que vai dar origem ao feudalismo, mas isso a gente vai falar mais adiante. O Clovis vai ser responsável pela conversão dos francos, né, das tribos francas, ao cristianismo. Lembrando que esses povos germânicos que ocuparam o antigo Império Romano eram em sua maioria pagãos, né? Então, essa aliança, né, entre igreja e Clovis vai ser muito benéfica para os dois lados. Por quê? Porque o rei franco ele precisa de um corpo burocrático letrado, lembrando, né, que uma das características da Idade Média é justamente a falta de uma cultura letrada, e o clero católico é o grande guardião, né, dessa tradição letrada romana, do direito romano, da burocracia do Estado romano. Então, o rei precisa desse apoio. E, por outro lado, a igreja precisa da espada de Clovis para proteger os seus monastérios, proteger as suas igrejas do saque e do ataque de outros povos. Lembrando que as invasões bárbaras elas se iniciam no século V e elas se estendem na Europa Ocidental até o século VIII, até o século IX. Então, é um processo longo. Vários povos vão saquear a Europa durante a Alta Idade Média. Tá? Inclusive, esse processo de conversão do Clovis tem uma lenda, né? Diz que o Clovis era pagão, casado com a Gertrudes, né? Que era uma princesa que já havia se convertido ao cristianismo. E numa batalha, né, que ele iria travar, ela teve um sonho que ele iria perder e morrer na guerra. E aí, como uma esposa muito preocupada, procurou o Clovis e falou: Clovis, olha, eu tive um sonho essa noite e tal. Entregou para ele um crucifixo. Para não contrariar a mulher, você sabe como é que é, né? Mulher tem um poder de persuasão muito forte. O Clovis levou a cruz, né, dentro da sua armadura. Durante a dinâmica lá do conflito, da batalha, ele percebeu que ele ia perder a guerra. E aí ele pega na cruz e fala: olha, se o senhor for Jesus mesmo, né, tiver todo o poder que minha esposa diz que o senhor tem, e se eu vencer a batalha, eu me converto ao cristianismo. E ele venceu, né? E aí, de uma tacada só, ele se converte ao cristianismo e converte todo o exército e todas as tribos, né? Então, Clovis, ele sela essa aliança entre igreja e povo franco, que é uma aliança positiva para ambos os lados, como eu já acabei de explicar para vocês aí. Essa questão da proteção e do apoio, né? Após a morte do Clovis, nós vamos ter um período, né, onde os reis, os governantes francos, tiveram pouca expressão. Inclusive, eles são conhecidos pela alcunha de reis indolentes. Esses reis indolentes governavam, tinham, né, o direito de governança, mas pouco faziam para a administração do reino. E aí nós vamos ter como destaque a figura do chamado Major Dominus, o prefeito do palácio, né, um nobre que vai ser o braço direito do rei. E esse Major Dominus ele vai acumulando cada vez mais poder. No século VIII, nós já estamos aqui no século VIII, no ano de 732 depois de Cristo, vai rolar na Europa a chamada Batalha de Poitiers, né? Essa batalha ela foi decisiva, porque ela impediu que a Europa se tornasse uma região islâmica, né? Lembrando que o islamismo, nós vamos falar dos árabes e muçulmanos, né? Eles atacaram e conquistaram a Península Ibérica, né? E essa batalha ela impediu que houvesse um processo de islamização de toda a Europa Ocidental. E quem lidera os exércitos cristãos nessa batalha? Carlos Martel, que era Major Dominus do rei franco daquele período. Mas essa sequência nós vamos dar no próximo vídeo, tá? Então vamos encerrar a nossa videoaula justamente aqui na Batalha de Poitiers. Eu vou retomar esse assunto na nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Até mais.